Assunto e vamos falar sobre internacional. É que a escalada da violência no Oriente Médio volta a preocupar a comunidade internacional. Ataques israelenses à faixa de Gaza deixaram ao menos 18 palestinos mortos na madrugada desta quinta-feira, mesmo com o cessar-fogo anunciado desde outubro. A retirada de feridos pela passagem de Rafah foi suspensa. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos sinalizam avanço em negociações diretas com o Irã, tendo como foco o programa nuclear iraniano, em um momento de forte tensão regional. E para poder analisar os impactos desses ataques e o impasse também em Gaza e o que está em jogo nas conversas entre os Estados Unidos e o Irã, nós vamos conversar agora com o chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, o Rodrigo Medina. Rodrigo, bom dia, bem-vindo. Obrigada por nos atender nessa quinta-feira. Rodrigo, é um prazer falar com você novamente e eu quero que você já traga aí para a gente, né, quais são os principais fatores estruturais que explicam a atual escalada de violência lá no Oriente Médio. Bom dia, Marília. Bom dia a todos que nos assistem. Pois bem, nós tivemos na quarta-feira última o dia mais violento desde até a trégua que passou a vigorar no dia 10 de outubro. É importante frisar que os 18 palestinos mortos na madrugada da quarta-feira se somam aos 529, esse é o cômputo que temos até agora, mortos, né, palestinos mortos desde o cessar-fogo que, após os ataques, Israel anunciou retomar, né, o cessar-fogo. Desde 7 de outubro de 2023, quando se inicia a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, já temos 71.803 mortos palestinos, esses são os números iniciais, não é? E os ataques de quarta-feira incluíram bombardeios israelenses contra tendas de deslocados, o que agrava muitíssimo a situação de coletividades palestinas já bastante fragilizadas pela destruição humana e material de uma guerra de condições absolutamente assimétricas, não é? Some-se a isso que você acaba de nos informar, que a evacuação de pacientes e feridos palestinos pela passagem de Rafah também foi suspensa. E é importante também frisar que uma série de observadores, agências de notícia, têm ouvido da população palestina sobre um aumento de atividades militares israelenses em Gaza nos últimos dias, o que inclui o sobrevoo de drones de observação, evidentemente, o que pode apontar para possibilidades de novos ataques. Pois bem, nós já havíamos discutido sobre isso em oportunidades anteriores aqui mesmo, que o acordo de paz mediado pelos Estados Unidos, da forma como se deu, culminando na cúpula do Egito, era muitíssimo frágil. Não apenas porque a capacidade de mediação norte-americana é bastante questionável, porque atende mais a interesses próprios do que propriamente a segurança da região médio-oriental. Mas porque o governo de Benjamin Netanyahu padece de graves problemas de instabilidade interna. Uma pequeníssima e oscilante maioria no seu Congresso, o que, somando-se a denúncias de corrupção com as quais já lidava Benjamin Netanyahu antes do início da guerra, em 2023, colocam-no numa situação de instabilidade e de incerteza quanto à continuidade do seu governo, que acabou se valendo do próprio conflito militar desencadeado no ano de 2023 pelas ações nefastas do Hamas, é importante sublinhar, mas deu sobrefôlego, sobrevida em termos políticos ao seu governo. E, de forma bastante, como posso dizer,
desconfortável o acordo, de certa forma, imposto pelos Estados Unidos também a Israel, voltam a recolocar essas incertezas no plano político interno, né, na arena política israelense. Rodrigo, esses elementos são importantes para a consideração. Não, claro. Rodrigo, você citou, né, o acordo que foi feito ali pelos Estados Unidos para poder cessar fogo lá no Oriente Médio. Eu queria tirar uma dúvida, saber se esse acordo, né, como você acabou colocando ali, como ele fosse um acordo frágil, ele pode ter gerado como consequência esse ataque que a gente viu acontecer na madrugada e ter matado esses 18 palestinos, e se pode, sim, haver outros ataques? Sim, apesar de Israel ter anunciado a retomada do cessar-fogo, o aumento de atividades militares na região, conforme observado, né, por inúmeras fontes, indicam para esse cenário. Evidentemente, o esforço engendrado pelos Estados Unidos para a composição de um conselho de paz que administrasse termos do conflito israelo-palestino e a reconstrução sobretudo de Gaza, né, devastada pelo conflito militar, não prosperou desde as conversações no Egito, não caminhou, e muito provavelmente o conflito militar seja retomado na região. Esse é o cenário mais viável dentre todos os cenários possíveis. Nós temos um empenho norte-americano em termos discursivos para projetar uma imagem do presidente Donald Trump de um pacificador de conflitos. No entanto, está muito mais para o plano discursivo, para a retórica, do que efetivamente de capacidades concretas de dirimir conflitos que são de longa data, não é? Tem muitos elementos conjunturais com que lidar, um tapa na mesa, perdoem-me a alegoria, né? Conforme a diplomacia norte-americana tem assumido como postura nesse segundo mandato presidencial de Donald Trump, tende a fracassar no intento da estabilidade médio-oriental, sobretudo no que concerne ao conflito israelo-palestino. Primeiro acordo, né, que nós tivemos aí, Donald Trump à frente, trazendo todo o seu discurso. Esses acordos que acabam sendo feitos, e esse como exemplo, que não gerou de fato um cessar-fogo na prática, a gente pode dizer que, na verdade, vitrine, os acordos eles acabam se tornando vitrines para Donald Trump? Rendem boas fotografias, não é, com lideranças regionais, rende um capital político que o governo Donald Trump tenta explorar enquanto lida com graves contradições internas, não é? Com manifestações populares, sobretudo acerca da questão da atuação da polícia de imigração. Também é preciso sublinhar as denúncias que podem envolver, inclusive, Donald Trump com o escândalo dos arquivos Epstein. Então, já é uma estratégia muito bem firmada na cultura política norte-americana, recrudescer a sua atuação no espectro internacional a fim de distensionar ou desviar a atenção da opinião pública, sobretudo se levarmos em consideração a aproximação das eleições de meio de mandato, né? Agora em novembro, quando vão se renovar quadros do legislativo norte-americano. Essa estratégia um tanto diversionista, não é? Também cumpre essa função. Não é? Então, no plano concreto da realidade, as narrativas, os discursos, as fotografias, não é? Todo o capital político acumulado quando se declara a paz caem por terra quando percebemos que, frente às políticas de poder, a realidade, o imponderável que nela se encontra, a realidade acaba se impondo, né? E a paz, nós verificamos, não se conquista por decreto.